Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou conversar com vocês sobre Mallory, de Josh Malerman, da editora Intrínseca. Antes da gente começar a falar um pouquinho de Mallory, eu vou falar um pouquinho dos outros livros do Josh Malerman. Só não fiz resenha de um livro dele, mas antes da gente começar a falar de Mallory, eu queria mostrar pra vocês os outros livros dele que eu já li, que tem resenha aqui no canal. O primeiro deles, eu vou na ordem da estante, tá? É Uma Casa do Fundo do Lago. Esse livro você consegue ler ele em um dia e é muito, muito bom. É um suspense muito bom. E realmente, existe uma casa no fundo do lago. E a história é que você precisa entender como que essa casa foi parar no fundo desse lago. O segundo é Uma Inspeção. Esse livro é muito, muito bom. Eu gostei. Ele vai contar sobre um experimento com crianças, né? Se não me engano, são 23 ou 26 meninos e 26 meninas. Eles estão separados por duas torres. E o intuito desse estudo é mensurar a influência externa do mundo nas crianças. E por isso que elas estão isoladas neste lugar. Essa história também é muito legal e muito incrível. O próximo é O Piano Vermelho. O Piano Vermelho, por enquanto, é o único que eu não fiz resenha ainda, mas eu vou reler ele. Só falta ele pra eu fechar todas as resenhas desse autor aqui no canal. Então, eu prometo trazer uma resenha sobre O Piano Vermelho, que é também uma história muito legal de suspense, muito, muito louca. E por último, né, Caixa de Pássaro, Bird Box. Essa aqui é a luva, né, que veio quando saiu o filme na Netflix. Eu vou tirar aqui pra gente ficar com a capa do livro. Então essa foi a primeira capa do livro, Caixa de Pássaros, que vai ser a continuação de Mallory. Bom, o que eu vou falar sobre Mallory? Quando a gente termina o primeiro livro, eles vão, né, para um lugar seguro, onde só tem pessoas cegas, enfim, ali, né, como a gente viu também no filme. Eles estão nesse lugar seguro, né, até que, e aí um caos novamente vai acontecer, só que agora dentro desse refúgio que eles estavam, né, na escola de cegos de Jenny Tucker. Só que aí Mallory vai ficar muito mais paranoica. Ela vai acreditar que agora até os cegos, ou seja, as criaturas, elas desenvolveram uma nova técnica de como enlouquecer as pessoas. E aí eles vão para um novo lugar, o nome do lugar é Acampamento Yadin, e eles vão ficar lá durante 10 anos. Então, as duas crianças, que é o Tom e a Olympia, agora são adolescentes, ambos com 17 anos. E aí, algo novo vai acontecer nessa história. Eles estão vivendo ali tranquilamente, até que alguém vai bater a porta deles. E quando essa pessoa bater a porta, ele vai ali tentar fazer contato com a Mallory e seus filhos. Óbvio que a Mallory não vai querer contato nenhum. Só que como as crianças cresceram e eles são adolescentes agora, e principalmente Tom, ele vai ser muito questionador das coisas que Mallory faz para poder proteger eles. Então, é quando esse homem vai deixar ali uma lista de sobreviventes, né? Ele, na verdade, está fazendo um censo. E aí, quando eles pegarem aqueles papéis que essa pessoa que bateu a porta vai deixar, Olympia e Tom vão ver nomes incomuns ali, que vai ser dos pais de Mallory. E aí é quando eles vão partir para uma nova aventura. E aonde eles vão agora? Eles vão atravessar a cidade onde eles precisam ir, onde os pais da Mallory moram. Eles precisam pegar agora um trem cego. Se na primeira história a gente tinha uma história dentro de um barco, né, cruzando um rio, agora a história se passa dentro de um trem. E como sempre, a Mallory desconfia de tudo e de todos. Ela tem muito receio de ela estar errando, né, de ter saído de um lugar muito seguro, porque ela também não sabe se os pais estão vivos, enfim. Eles vão sim cruzar a cidade dentro desse trem. E aí dentro desse trem as pessoas, elas se sentem muito seguras, muito bem seguras. E elas começam meio que a afrouxar a vigilância. E aí quando elas começam a afrouxar a vigilância, a Mallory vai ser meio taxada de louca, sabe? Porque ela é a única que mantém à risca toda a regra. E ela colocou novas regras para que ela pudesse se proteger das criaturas. Porque como as criaturas entraram dentro do Instituto para Pessoas Cegas, a Mallory acredita que as criaturas, elas têm um novo jeito de enlouquecer as pessoas. Então ela é totalmente cuidadosa, ela é totalmente prudente. E aí a gente vai ver uma parte da história, as pessoas sendo bem prudentes, acreditando que as criaturas têm certo limite, mas não, a Mallory nunca vai afrouxar. E principalmente esse jeito que a Mallory vai ter bem mais dura, o livro vai girar muito em torno dela, das questões que ela tem, do mundo que ela vivia antes e agora o mundo do jeito que está. Então ela fica muito temerosa das pessoas serem bem prudentes. É o que vai acontecer
dentro desse trem. E muita coisa vai acontecer aí. Eu não quero dar muito spoiler, eu não quero falar muito sobre o enredo do livro, mas eles precisam cruzar a cidade para chegar do outro lado. Óbvio que vai ter grandes desafios, principalmente dentro desse trem. Agora também a Mallory tem o desafio de ter filhos adolescentes. E principalmente Tom, que é bem mais questionador do que Olympia, na verdade a gente vai ver que o Tom é bem parecido com a Mallory. Se já não bastasse todo o desafio da maternidade dela nesse mundo em caos, aqui o que é pior para ela é ter um filho adolescente que vai a todo momento questionar as regras dela, vai querer a todo momento sair, né, das asas dela, do controle dela, porque ele quer ter a sua própria autonomia. Então ele começa a dar indícios que ele quer viver a própria vida. E aí a Mallory precisa tentar entender o filho também, precisa como contornar a situação agora, já que eles não são mais crianças, né, porque eles obedeciam à risca, mas agora não, eles são adolescentes e também questionadores de tudo que ela faz. E eles também põem em xeque tudo que ela acredita. Então a Mallory precisa também enfrentar essa situação. Bom, o livro é muito bom, sim. A trama de suspense é boa, sim. Eu gostei da sequência, sim. Eu fiquei com muito receio, porque assim, O Caixa de Pássaros é o único livro do Josh Malerman que eu gosto do começo ao fim. E eu temia muito que ele mudasse muito a história. E principalmente o meu receio é que ele fizesse um final aberto, que ele ama fazer. A gente não vai ter um final aberto, pode ficar tranquilos quanto a isso. E sim, esse vai ser a continuação e um fechar dessa história. Eu acredito que agora ele tenha terminado. Mas um escritor sempre arranja um meio de continuar suas histórias, né? Bom, e trazendo um pouquinho para os nossos dias, o que eu achei muito interessante dessa história de Mallory, além de ela lutar contra essas questões, mais uma vez eu vou frisar a questão da prudência. Nesse novo mundo em que tudo tá um caos, ser prudente vai parecer loucura, principalmente quando as pessoas verem a Mallory totalmente fechada e totalmente prudente, para que as criaturas não a incomodem ou não enlouqueçam. Mas na verdade parece que a todo tempo ela está louca e ela enlouqueceu, mas não, ela só é prudente. E aí eu achei muito interessante falar isso nos dias de hoje, porque com a questão do coronavírus, isso parece ser real. Você ser prudente hoje parece ser loucura. Eu vou ter como exemplo quando a pandemia começou. Quando a pandemia começou, eu lembro que a gente teve uma reunião lá onde eu trabalho e a recomendação que nós tivemos foi que a gente usasse máscaras imediatamente, porque a gente tem pessoas ali do nosso convívio que trabalham na área da saúde, enfim, estão ligados também ao Ministério da Saúde. O que aconteceu é que depois daquela reunião eu comecei a usar máscaras e luva. Na verdade, só foi um dia que eu precisei ir para casa. E era um tempo que ninguém estava usando ainda, né? Na verdade, foi quando começou. E aí eu lembro que 2 pessoas no mesmo ônibus que eu estava pararam para tirar foto de mim com a máscara, como se aquilo fosse engraçado. Então eu entendi muito bem o que o livro quis tratar sobre a Mallory, principalmente nessa questão dessa prudência que ela tem, desse medo que ela tem de ser tocada por essas criaturas que a gente vai ter aqui no livro. E aí ela vai ser tida como louca, porque ela, na verdade, ela é prudente. E aí eu achei isso muito interessante, o jeito que o Josh contou essa história, acho que sem saber que nós passaríamos por isso de certa forma. Que ser prudente hoje é sinal de loucura. Essa é uma análise que eu faço dessa história. E por que que as pessoas no livro elas estão imprudentes? Elas ficaram sabendo de um lugar, elas conseguiram pegar uma criatura, aí você precisa saber se isso é verdade ou não. Existem boatos de que um certo grupo conseguiu isso. Elas estão tentando se virar nesse novo mundo. Só que Mallory sabe que isso não é nada comprovado, são só boatos. Em contrapartida também, a gente vai ter a Mallory muito fechada, sendo que 17 anos já se passaram e é preciso mudar. Mudar em que sentido? É preciso ver o que a gente vai fazer com esse mundo que ficou caótico por conta dessas criaturas e como é que as pessoas vão viver com isso. Então, a Mallory também vai precisar descongelar tudo que ela aprendeu, ainda mais com as marcas que ela teve, dos lugares que ela passou, com as pessoas que ela passou, e principalmente com o Gary, ela vai precisar descongelar tudo que aconteceu com ela vai precisar mudar. Então, para ela também vai ser muito difícil dela confiar de que ela pode tentar abrir os olhos. Essa desconstrução que ela vai passar também é muito forte no livro, também é muito legal. Uma outra coisa aqui também que eu achei muito legal é que
Agora as crianças são adolescentes e eles também possuem segredos. Então você precisa ler para descobrir os segredos que eles têm e que tem total relação com a Mallory. Uma outra coisa muito legal que eu gostei é que nós vamos ter o fechar do que aconteceu com o Gary. E essa história vem para poder fechar tudo que ficou, acho que solto no livro, né? O que aconteceu com o Gary, o que aconteceu com Mallory, como eles se viraram. Só uma coisa que o livro não vai falar, e aí vai um spoiler, tá? É da origem das criaturas. A gente não vai ter essa origem. A gente também não vai ter o formato delas, a gente vai ter alguma coisa ali falando por cima, o que elas são, mas a gente não vai ter aqui o que realmente são essas criaturas, como que elas apareceram no nosso mundo. Ainda não, isso é um mistério, não sei se o Josh ainda vai falar sobre isso, mas eu acredito que devido às interpretações que todo mundo já teve dessas criaturas, eu acho que o melhor é deixar para a imaginação do leitor. Bom, esse é o livro de hoje, Mallory, sequência do Caixa de Pássaros. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou. Eu espero você numa próxima. Um abraço. Tchau, tchau.